Eu sou Maria Senhora, conhecida como Senhorinha, e moro aqui na comunidade quilombola Mata de São José, no município de Orocó, Pernambuco, da região Sertão do São Francisco. Primeiro, antes de tudo, eu quero pedir licença às mais velhas e os mais velhos, nossos ancestrais, para poder falar um pouquinho, né, de como a educação surgiu na minha vida. Eu já nasci no berço da educação, né, porque a educação quilombola, ela se dá no dia a dia, no convívio com a minha mãe, com meus avós. Então, eu já tive uma educação muito produtiva, que era com os saberes, conhecimento com os sabores, com a comunidade, com a forma de organização da comunidade. Eu nasci na cidade, né, em Orocó, assim, o hospital, né, eu não tive a sorte de ser pega por parteira, né, apesar da minha mãe ser parteira, eu não tive a sorte, né, de ser pega por parteira, mas eu nasci na minha comunidade, fui criada aqui e casei aqui e construí minha família aqui. E quero morrer aqui e ser enterrada aqui no meu território, quilombola do Velho Chico. Eu não tive educação infantil, né? Eu comecei a estudar com 7 anos de idade, vim terminar já agora, depois de casada, foi que eu vim terminar o ensino médio. E aí não quis parar mais, fui para a graduação de pedagogia, fiz a pós, psicopedagogia, e agora estou começando uma pós que é decolonialidade intercultural indígena e quilombola pelo IF Sertão. Depois que eu estudei, que eu fui para a escola, aí eu tive outro contato com a educação escolar quilombola, que é essa educação que a gente luta todos os dias. Antes, quando eu era estudante, tinha um modelo de educação, que era o modelo tradicional, onde só o professor poderia falar e o estudante era como diz Paulo Freire, era só um depósito só para receber informação. Com a educação escolar quilombola, e depois que eu me tornei professora, eu pude entender e enxergar a educação de uma forma dinâmica, de uma forma geral, que a educação é uma arte. Onde eu, como professora, poderia levar meu pandeiro para a escola, cantar, dançar, fazer cordel. Então eu entendi que ali sim era a educação que eu precisava ser inserida. E extrair isso das crianças foi muito bonito, porque todos os dias quando a gente chegava na escola, a gente ia cantar um canto que os mais velhos cantavam, uma brincadeira, uma dinâmica. Então, tudo que é vivenciado na comunidade, eu sempre levava para dentro da sala de aula. Então, a educação como arte, ela me fez enxergar, não era só eu como professora protagonista, eu só era mediadora do conhecimento dos meninos que estão ali na comunidade, que eles traz muito para dentro da sala de aula. E foi lindo interagir e sentir que a arte está na educação, assim como está na respiração da gente como ser humano. Qual era o meu papel de cidadã dentro do território quilombola? Então, primeiro foi um processo para entender a identidade, me entender como quilombola, como mulher negra, e daí a gente pautar, até a gente conseguir a certificação da Fundação Palmares. E depois que a gente conseguiu a certificação da Fundação Palmares, aí as políticas públicas começaram a avançar dentro do território. A Escola Quilombola Lagos do Velho Chico, ela é uma conquista da luta do movimento quilombola, onde a gente entendeu que os estudantes jovens, eles precisavam ficar na comunidade para poder a gente não perder a cultura. Porque quando os meninos chegavam e as meninas chegavam ao primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tinha que ir para a cidade, estudar na cidade. E aí estava se perdendo muito a cultura dentro da comunidade. Então, essa escola dentro do território também foi um processo de luta para poder a gente não se desconectar os estudantes da comunidade. Porque eles são a continuidade, né? Eu sou a continuidade dos meus ancestrais e as crianças, a juventude, eles são a continuidade dessa geração. Então foi para unir mesmo, foi para fincar mesmo essa identidade dentro do território através da juventude. Para hoje, né, eu ser gestora da Escola Quilombola Lagos do Velho Chico, primeiro teve o processo de luta. E antes ainda do processo de luta, o processo de identidade. A gente teve que se reconectar com a gente mesmo, teve que se organizar no sentido de associação das comunidades, né? Nós somos um território que tem 5 comunidades e essas comunidades, todas elas têm associação.
E dentro dessas associações a gente começou a pautar o que era mais importante para o coletivo. E o processo de luta começou daí, da identidade, a gente se identificar como negra, como mulher, como quilombola, porque até então a gente ainda não tinha esse reconhecimento de ser negra, de ser quilombola. O reizado, ele veio dos ancestrais, né, dos primeiros que chegaram na comunidade, e aí foi passando, de geração para geração. Foi a avó, foi a neta que aprendeu com a avó, a bisneta que aprendeu com a mãe, como eu aprendi com a minha mãe, e ela aprendeu já com a mãe dela, então ela foi repassada. Eu sou Maria José, o apelido por Marinha. Meu nome é conhecido na comunidade como Mestre Marinha. Era a minha avó, da minha avó, minha mãe, minha tia, aí veio trazendo, um repassando um para o outro. Eu peguei já da minha mãe. Já vi minha mãe, eu pequenininha já vi minha mãe. Já dançando, eu também ajudando. Aí minha mãe já não pôde rodar mais, nem meu pai, nem meus tios, já ficou nós, os outros. Essa espada aqui é muito forte na nossa luta. Essa espada não veio hoje não. Essa espada tem tanto ano que nem não sabe quantos anos foi a espada. Nós estamos tão velhos na luta, como vocês vão para a lua e veem o São Jorge com a espada. Isso aqui é o símbolo de São Jorge. A cultura do reizado, ela é uma dança cultural, como também é uma dança religiosa, que a gente tem a apresentação no dia 6 de janeiro. E antigamente os mais velhos, eles dançavam 30 dias, de 6 de dezembro até 6 de janeiro. Então todas as noites eles passavam nas casas. Não só na comunidade, mas nas comunidades circunvizinhas, em outras cidades também eles apresentavam. Aí foi lá atrás, que lá tem essa história. Eles pegaram o reizado para sobrevivência. Lá atrás eles não tinham como dar comer os filhos. Aí eles trouxeram isso como uma sobrevivência. Ia para a casa do povo, cantava à noite, toda noite. Até meio cedo, de uma casa para outra. Ali dava farinha, dava feijão. E chegava em casa e ia comer alimentar os filhos. Já que os mais velhos faziam assim, os mais novos fez também, o outro passou para o outro e eu estou aqui. Já passei para a senhorinha, estou passando. Mas eu estou no meio também, viu? Sou uma mestre, tem que estar no meio. E o reizado ele tem esse objetivo, é o objetivo do resgate, da preservação dos ancestrais. Então, além de ser uma dança cultural, uma dança religiosa, ela é uma armadura, ela é uma resistência para nós que somos mulheres. Porque o reizado, quando ele está de vermelho, para mim é uma guerra. É uma guerra que a gente tem que enfrentar com a cultura. Aí tem o pisado, tem a espada, tem aquele canto do secretário, tem aquele canto também da ajoelha, a levanta, jura com sua bandeira verde. E é nessa luta, é nessa dança, é no canto, é no batido forte dos pés, é nos instrumentos, é na forma de dançar, daquele círculo, quando a gente faz aquele círculo, daquela roda. Está dizendo o quê? Que nenhum de nós somos superior ao outro, nós estamos todos na mesma, estamos todos no mesmo círculo, né? Estamos todos no mesmo embate, estamos todos no mesmo objetivo. Então, o reizado, ele além de ser um patrimônio imaterial da comunidade, o reizado, para mim, ele é um guardião dos saberes. Então, onde as mulheres mais novas estão guardando esses saberes das mais velhas, e guardando esses saberes, a gente vai transmitindo para os mais novos, para eles também serem guardião desses saberes. Quando eu me tornei professora em 2014, até antes mesmo de eu me tornar professora, eu já tinha o grupo de reizado que foi em 2009. Então, em 2009 foi um dia das crianças, era um dia 12. E aí, assim, não foi eu que criei esse grupo, né? Foi meus ancestrais que me disseram, né? Maria Senhora, você como mulher negra, você como guardiã dos nossos saberes, uma das guardiãs, é hora de você também expandir esse conhecimento para as crianças. E aí foi o primeiro dia que
que aconteceu o reisado das crianças na comunidade. Foi em 2009. E daí para cá a gente tem esse grupo de reisado mirim, que muitas delas que começaram o reisado mirim hoje já estão no reisado tradicional, no antigo, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente encontrou de continuar essa luta, de continuar essa dança, de continuar a cultura. E uma arte, porque dançar é arte. Então, todas as meninas que você perguntar do reisado, elas vão dizer, né, que o reisado é importante porque é uma dança cultural. Então, elas têm isso porque a gente fala isso no dia a dia com elas e elas entendem que ali não é só um grupo, né? Não é só um grupo para dançar, mas é um grupo formado para resistir, para poder, porque eles precisam resistir para existir. Então, também é uma manifestação, além de ser uma resistência, é uma manifestação cultural que está viva. E aí, quando eu morrer com os 95 anos de idade, estiver bem velhinha, eu vou ter certeza que essa semente vai ser já está plantada, então a gente vai ter certeza que ela vai ter continuidade, assim como nossos ancestrais tiveram, né? A certeza que a gente ia continuar com essa dança. Olha, o mais importante, assim, para eu hoje ser essa Maria Senhora, que está aqui hoje falando, não foi muito fácil, né? Porque como eu nasci em Quilombo, mulher negra, não tive a visibilidade que poderia ter tido como mulher negra, perdi muito tempo da minha vida, absorvendo coisas que não eram minhas. Minha filha, teve muito desafio lá atrás, porque antes o negro não podia nem gritar, não podia cantar. Chamava negro amostrado, negro não sei o quê. E aí a maioria, quando eles não podiam cantar o reisado lá na casa do outro, que o outro era meu senhor de Zonzó, chamava capitão, corria para a casa do outro. Então eu tive que passar a minha infância todinha assistindo TV com mulheres brancas apresentando. O que passava por negro, passaram para mim lá no antepassado, é que só tinha foto de negro gemado. Até que ficava até ruim para eu querer ser negro, né? Para querer ser quilombola desse jeito. Então, eu não tinha referências negras na mídia, né? Para mim se incentivar e dizer assim, pronto, eu quero ser uma atriz, eu não tinha. Mas, por outro lado, eu nasci rica porque eu nasci num berço da sabedoria, que é do quilombo. Não escute aquela história que negro não pode ir até ali, tem um limite. Negro não tem limite. Gente, não tem limite. Você queira ser o que você é. Deixa de dizer, deixar os outros dizer você para onde você é e marcar seu passo. O passo é meu. Eu sou livre. Ainda que alguém não goste de ficar com a cara feia, a cara é dele, ele nasceu assim. Eu vou seguir a minha vida. Agora, tenha fé e crê que vai dar certo. Então, eu nasci com uma mãe que toda a vida me ensinou que o importante era a gente se conectar com nossos ancestrais. Na dança, no canto, no dia a dia, na forma de trabalho. Então a gente trabalhava todo mundo na roça, todo mundo junto. Quando nós estamos fazendo beiju é cantando reisado. Quando nós estamos trabalhando na roça é reisado. Quando nós estamos tomando banho é cantando reisado. Como as outras culturas nossas também, ela é cantada na rapa de mandioca, na mexida de mandioca. Toda a cultura é na cidade, quando nós estamos lá, alguém chega e tira foto nossa, nós também canta também. Onde nós estamos com reisado. Nós somos reisado. Quando era final de semana, ia para o ofício. Minha mãe me levava para o ofício de São Francisco, para o ofício da Senhora. Ela era cantadora da comunidade, me incentivou a ser cantora da comunidade. Então, a minha mãe assim, foi a referência, o ponto de partida que eu tive e que eu tenho até hoje. E quando eu me tornei professora, eu consegui também identificar outros caminhos que a arte me propôs, que foi de criar, de produzir. Eu tinha ali todos os dias um cenário perfeito para me produzir. Tinha as crianças, tinha a sala de aula, eu tinha tudo para produzir. Então foi aí que eu surgi como escritora negra, com meus cordéis, com meus repentes, com as minhas músicas. Agora estou concorrendo até o hino da cidade, né? Estou lá, né? Então, como diz Conceição Evaristo, se é direito, né? Quero concorrer. E outra coisa que me tornou essa mulher que eu sou hoje
foi eu não me desvincular da minha raiz. Mesmo eu sendo impactada com a sociedade, que ela quis me calar a minha história, quis calar a minha identidade, quando eu me redescobri com o movimento social, com o movimento quilombola, como mulher negra, com as referências que eu já tinha das minhas ancestrais, das mulheres ancestrais, então isso fez com que eu chegasse hoje e dissesse, eu sempre estive no caminho certo. Então, o que me tornou essa mulher de hoje, gestora escolar, da Escola Quilombola Águas do Velho Chico, foi porque eu quis conhecer as minhas raízes, eu não desvinculei delas. Por isso que eu estou aqui hoje, essa mulher potente e resistente, e eu vou continuar sendo até o dia que essa matéria for transportada para outra. O que eu tenho de deixar de recado para quem trabalha com a arte, ou para quem quer, né, se envolver, ou para quem quer se redescobrir, é o que eu terminei de falar. Se reconectar com a sua raiz, e aí você vai entender que a arte, ela é você é a arte, né? Tem uma música que eu criei que ela diz assim, eu não quero morar em Marte, o planeta Terra é nossa arte, né? Então, eu sou a arte. Quando eu me torno arte, então tudo que vem ao meu redor são elementos que eu pego para construir a minha arte. Eu faço cordel com o Rio São Francisco, ele é um elemento para poder eu ser arte. Eu faço cordel com a educação quilombola, ela é um elemento para eu ser arte. Então os elementos é fogo, né, natural, água, ar, luz, planta, tudo isso é elemento para criar arte. Mas o mais importante é focar no objetivo. Para que eu estou fazendo essa arte? E para quem que eu estou fazendo essa arte? Eu, Maria Senhora, eu me tornei artista porque eu entendi que a minha voz, ela vai conseguir libertar muitas mentes que foram aprisionadas assim como a minha, por esse modelo social, desse estereótipo que a sociedade me impôs. Então, para mim, a arte, ela tem que ter um objetivo. E o objetivo principal é unir a ancestralidade com quem vem depois e se reconectar. E o mais importante ainda, que eu tenho para dizer, é que a arte, ela tem que ser um elemento que ela mude a sociedade para melhor. Quando uma criança negra, ela canta uma música da comunidade e ela entende que ela é um corpo e ela é um quilombo, que ela é uma resistência e que ela vai ter que... E a voz dela ecoa, porque outras vozes de outras mulheres ecoaram ou foram caladas. Então, a arte também é para aquelas vozes que foram caladas. Eu, Maria Senhora, faço arte porque muitas das mulheres não puderam falar. Então, eu tenho esse papel também na sociedade, de falar por elas. Então, a arte não tem segredo. É você se jogar na arte e dizer assim, pronto, arte, o que é que você vai fazer do meu corpo? Porque meu corpo está pronto, a minha mente está pronta para poder alcançar outras mentes. Lá na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, o Senhor olhou seu povo, uma lágrima derramou, esse choro veio em São Francisco assim encamou. Meu rio de São Francisco nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Meu rio de São Francisco nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Oi, você que é beiradeiro, não deixe o rio morrer, pois vai junto ao seu caixão. Aquele que mata o rio, do povo só inimigo e não tem Deus no coração. Meu rio de São Francisco nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Meu rio de São Francisco nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Secretário atrevido, deixa de aperrear, pra nem que eu saia no joelho, mas eu tenho que guerrear. Eu morro e não me quer. Eu morro e não me quer. Quando eu vim lá de baixo, porque eu sei bala de canhão. Olha o fogo, olha a guerra no mar. Minhas aves são sentinela, olha a vala imperador. Bota assim uma bandeira verde,
o seu lencinho de amor. Secretário atrevido, deixa de aperrear. Ó, nem que acender no joelho, mas eu tenho que guerrear. Eu morro e não me entrego. Eu morro e não me entrego. Olha a guerra no mar, olha a guerra. Olha a guerra no mar, olha a guerra. Olha a guerra no mar, olha a guerra. Olha a guerra no mar, olha a guerra no mar. Olha a guerra no mar, olha a guerra no mar.